Fala galera, tudo bem com vocês? João por aqui e vamos começar então mais um vídeo agora. Eu quero falar sobre a minha experiência como freelancer aqui em Portugal, no Brasil. Freelancer, eu acho que, ainda mais para artista 3D, eu acho que pode ser de qualquer lugar do mundo. Eu acho que a gente consegue trabalhar só tendo às vezes só um notebook da nossa casa, trabalhar no coworking, trabalhar às vezes em um local compartilhado com outros amigos. Então eu vou falar um pouco aqui da minha experiência, que eu já falei em outros vídeos como é que foi minha experiência trabalhando em estúdio, como é que foi minha experiência trabalhando aqui, trabalhando e vivendo aqui em Portugal. Então eu fiz um apanhado geral ali de todo esse período, desde o Brasil até aqui em Portugal, trabalhando num estúdio aqui de 3D em Lisboa. E agora eu quero falar trabalhando de casa, né? Como é que foi esse período que eu fiquei trabalhando comecei em Lisboa, saí do estúdio para trabalhar junto com a minha esposa como freelancer. A gente estava em Lisboa ainda, em um T1, né, que é um apartamento de um quarto, e até vir para cá, onde a gente está, que é uma cidade um pouquinho menor, mais tranquila, mais calma, e era mais ou menos o que a gente estava querendo, um pouco mais de tranquilidade. Assim, Lisboa é tudo muito movimentado, tipo, trânsito e tudo mais, e, cara, já basta Rio de Janeiro, então a gente veio um pouquinho mais, quase chegando ao centro de Portugal, né, fica 1 hora de Lisboa, mais ou menos, e eu vou falar com vocês como é que é essa minha experiência trabalhando com pessoas do Brasil, né, fazendo projetos para o Brasil e trabalhando para, por exemplo, para países como a Inglaterra. A gente tem clientes na Inglaterra, temos clientes na Austrália, tem clientes aqui em Portugal também, mas que são até pessoas de fora, assim, né, que contratam a gente para fazer imagens 3D, mas eles estão fazendo empreendimentos imobiliários aqui em Portugal. Então vou falar um pouquinho sobre isso, vou dar um apanhado geral, como é que eu consigo esses clientes, né, como é que a gente consegue esses clientes. Esse é um tema que pode ficar para próximos vídeos, eu posso ser mais detalhadamente nessa parte de como conseguir os clientes. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, então deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like nesse vídeo, que é super importante, que ajuda eu entender se vocês estão gostando, ou dislike também, acho que pode dar dislike. Acho que o dislike não aparece agora tanto, mas sem crítica nenhuma, só quero saber se vocês gostaram ou não, pode dar dislike, tranquilo, tá? E quero também a opinião de vocês para próximos vídeos, né? O que eu posso estar trazendo aqui de conteúdos relacionados a isso, a minha vida aqui de artista 3D em Portugal, no Brasil, em qualquer lugar, né? Tipo, como é que foi um pouquinho, que eu posso trazer um pouco mais da minha experiência e vocês possam também falar um pouco da experiência de vocês aqui nos comentários. É super importante a gente ter essa troca, beleza? Então vamos continuar sempre com essas conversas. Muita gente tem mandado mensagem pelo Instagram ou pelo Discord e fica um pouquinho difícil, assim, né, de estar acompanhando, de estar respondendo. Então comentem sempre nos vídeos, que eu acho que é melhor, galera, porque eu não consigo dar atenção, assim, em todos os locais, ainda mais que eu passo o dia trabalhando e final de semana, às vezes eu não quero nem abrir computador e ver rede social e, cara, então, assim, comentem nos vídeos, que é o local mais certo onde vocês vão estar ali tendo um contato comigo. E se você quiser também ter um contato mais próximo, então, como eu já falei, entra no grupo do Discord, entra no meu Instagram, né, que já apareceu por aqui, mas também você pode entrar como membro aqui, né, e apoiar esse projeto que eu tô fazendo aqui de trazer esses conteúdos aqui para vocês. Você pode apoiar no nível N1 e no nível N2. Você pode estar tendo acesso aos conteúdos exclusivos que temos para membros, né, os tutoriais exclusivos que temos para membros, e eu vou trazer alguns vídeos também exclusivos, né, sobre esses assuntos aqui também que tô falando aqui com vocês. Eu vou também botar esses assuntos ali para membros, né, então de parte financeira, parte de como cobrar aqui em Portugal, como cobrar para outros países, como cobrar para o Brasil, se você tá aqui em Portugal. Então acho que vai ser mais voltado para você que quer ser freelancer, tanto no Brasil quanto em Portugal, em qualquer lugar. Acho que esse vai ser o público que eu quero estar falando. Então entrem aqui como um membro, que eu vou trazer esses conteúdos aqui para vocês. Então é isso aí, galera, vamos já começar esse assunto que é sobre freelancer, como é que foi a minha vida de freelancer desde o Brasil até aqui em Portugal e como é que eu lidei com isso, como é que eu lidei com questões emocionais, porque eu acho que mexe bastante a gente ficar em casa esse tempo todo. Parece tudo muito bonito, romantizado assim, mas é um pouco complicado, não é tão simples assim não, beleza? Então é sobre isso que eu quero falar também nesse vídeo aqui. Então vamos voltar um pouquinho desde a minha época lá do Brasil. Eu comecei de fato como freelancer, eu vou dizer que fazendo meus primeiros projetos quando eu trabalhava no Parques e Jardins, lá no Rio de Janeiro, na época que eu estudava paisagismo. Eu entrei na faculdade primeiro em paisagismo e depois que eu mudei para arquitetura. Então, quando eu estava trabalhando em paisagismo, tinha os arquitetos lá do Parques e Jardins que me contratavam para poder fazer as imagens 3D de projetos pessoais que eles tinham. Então, assim, era uma coisa bem básica, meu 3D não era lá essas coisas, né? Fazia também trabalhos de AutoCAD, né? Então, desenhava ali para eles também alguns projetos e desenhava na mão
mão e eu passava pro CAD. Então foi uma experiência bem bacana, assim, mas eu não via nessa época como um freelancer, assim, vamos se dizer. Até porque eu fazia estágio lá no Parque dos Jardins e não tava, era um extra, sabe? Era só um extra que eu recebia. Então eu não via muito assim como eu estou trabalhando como freelancer. E depois também na faculdade eu dei aulas de Revit, né? Tem todo o conteúdo de Revit para vocês assistirem aqui, Revit ArchiCAD com o Rodrigo, que produziu também todo esse conteúdo e que tá aqui no canal. E ele, na época de faculdade, quando eu mudei já para arquitetura, eu também fazia alguns trabalhos para outros arquitetos. A maioria das vezes era quando eu estava estagiando em um escritório de arquitetura, né? E eu estagiei, né? Como em paisagismo eu fiz 2 estágios e uma iniciação científica. Fiz bastante coisa no período de 2 anos, acho que foi 2 anos que eu fiquei em paisagismo. E depois, quando eu mudei para arquitetura, não, cara, acho que em paisagismo eu fiquei uns 3 ou 4 anos. Acho que foi até eu entrei em 2010 na faculdade e só mudei para arquitetura em 2014. Então foi uns 4 aninhos ali que eu fiquei em paisagismo. Quando eu mudei para arquitetura, cara, eu trabalhei como estagiário em uns 3 escritórios, dei aula de Revit e cada escritório assim que eu ficava mais ou menos de 6 meses a 1 ano, assim, era um período que eu ficava, até porque eu já, sei lá, entrava numa pesquisa de iniciação científica também. Então a Universidade Federal, por mais que você não pague ela integral, você tem que estudar de manhã e de tarde, mas aí você consegue fazer estágios, né? Então quando passa ali sei lá, do terceiro período, claro que você pode puxar menos matérias e fazer ali estágios, né? Mas passando ali do terceiro período eu conseguia mais tempo para poder fazer esses estágios. Ou então, você estando na faculdade, você pode já começar a fazer os seus freelas, né? Pode começar a fazer uns trabalhos como freelancer, né? Prestando alguns serviços também, como eu fiz, né? Às vezes começando em um escritório de arquitetura, porque às vezes você pode não ter para quem fazer, né? Tipo, e fazer trabalho para coleguinha de faculdade. Eu não vejo isso com muitos bons olhos. No máximo, eu ajudei pessoas. Eu nunca fiz 3D para ninguém da faculdade, assim, para fazer o trabalho da pessoa. Eu ajudava a pessoa a ela mesma fazer. Então, eu ensinava Revit, por exemplo, pessoas que aprenderam Revit comigo fazendo o TFG delas. Então, eu ajudava as pessoas mais por aí. Eu não pegava e fazia o trabalho dessas pessoas, né? Então, é difícil, né, você conseguir os seus primeiros clientes. Às vezes, os professores podem se tornar os seus clientes. Os professores têm lá os seus escritórios, não sei o quê, e às vezes ele pode contratar. Você apresenta ali nas suas bancas, né, de apresentação de projeto de arquitetura um bom 3D, e às vezes um professor se interessa ou te indica. Eu já fui indicado para amigos de professores, né, que têm escritórios, são engenheiros, são não sei o quê. Já fui indicado e consegui também alguns clientes assim. Então, desde a época de faculdade sempre trabalhei bastante, sim, e desde essa época eu já fazia ali alguns trabalhos, um trabalho ao outro. Só que chegou mais ou menos no meio da faculdade que eu fiz de fato. Ali eu só aprendi com um professor que me ensinou geometria descritiva usando o 3ds Max. Aí que eu fui ter o meu primeiro contato com o 3D de fato. Mas aí depois, no meio da faculdade, é que eu fiz um curso mesmo de... Não sei se demorou um ano. Não, acho que eu fiz um curso, acho que de 6 meses, né, de 3ds Max. E na época V-Ray. O Corona, cara, eu não via sendo usado assim, por mais que ele já pudesse até estar ali no mercado, mas eu não via muito sendo usado, não via muitos cursos, não via nada demais assim em relação ao Corona. Então foi no V-Ray e ele me deu uma boa base para eu fazer mesmo ali, melhorar os projetos que eu já estava fazendo. Mas aí de fato, quando eu me formei na faculdade, é que eu decidi investir pesado assim nessa vida como freelancer, né? Então eu tinha, né, liberou mais tempo na minha vida, então eu consegui me dedicar a clientes, né? Consegui arrumar novos clientes, nessa época eu não utilizava nessa época plataformas para conseguir clientes, porque eu já tinha de indicações de outras pessoas, não sei o que, então era mais tranquilo, porque eu estava envolvido nesse mercado já de arquitetura, pela faculdade, pelos escritórios que eu trabalhei, então era um pouco mais fácil. Eu estava no Brasil também, então conseguia ali os clientes. E aí eu fui fazendo ali, continuei fazendo os trabalhos. Eu fui trabalhar em um escritório de arquitetura, né, então acabou reduzindo de novo, né, tipo, os clientes, assim, de ter que pegar freela para poder fazer. Eu vi que, cara, realmente trabalhar como arquiteto não era o que eu queria fazer e saí desse escritório e decidi investir pesado ali como freelancer. E às vezes é importante, tá, a gente ter esse período de tomada de decisão. Aparece ali um trabalho pra você fazer, uma oportunidade. Cara, sei lá, vai. Eu acho que é importante você ir e experimentar se é isso que mesmo que você quer ou não fazer. Só depois que você experimentou que você pode falar, tá, não era isso que eu queria fazer. E foi isso que aconteceu comigo. Trabalhei no escritório como arquiteto e passava lá desenhando CAD, não sei o que. Então
Cara, não é bem isso que eu quero fazer. O escritório até queria implementar o Revit, mas não tinha implementado. Eu trabalhando em CAD estava sendo difícil, então cara, o escritório nem trabalha ainda em Revit, em BIM, então já não estava sendo muito prazeroso, assim. Então eu acabei saindo desse escritório e aí eu fui trabalhar de fato como freelancer. Só que aí nessa época, trabalhando como freelancer, eu já estava mais ou menos há uns 2, 3 anos já com planejamento de mudança para Portugal. Então eu já estava juntando dinheiro, todos os trabalhos que eu fazia, né, eu já estava separando uma grana para vir para Portugal. Então se você quer até saber mais sobre esse assunto de Portugal, deixa aqui embaixo suas perguntas que eu vou tentando montar vídeos mais relacionados a isso. Então eu consegui juntar ali na época. Hoje em dia vocês podem achar que é muito, mas é porque na época o real ele tava, eu acho que ele tava na época o real, acho que ele tava 4, 3 e pouco, acho que ele tinha acabado de subir de 3 para 4. Eu acho que foi mais ou menos isso. E eu consegui juntar nessa época uns 10 mil euros para poder vir para Portugal. Eu sei que, cara, pode parecer muita coisa, pode parecer um dinheiro alto, mas, cara, foram 3 anos juntando dinheiro. Na época também eu morava sozinho, então eu tinha geladeira, tinha fogão, tinha TV que eu tinha comprado. Então nessa época eu tinha mobiliado uma casa inteira, tinha todo equipamento aqui de gravação que eu gravava esses vídeos. Então eu peguei tudo isso, vendi tudo, tinha carro, então eu vendi o carro também. Então, e como freelancer, né, ficava mais fácil, né, de trabalhar de casa, não precisava estar me movimentando com o carro, então já fui me preparando para mudança, né, para Portugal. Então vendi tudo isso e fui levantando esse dinheiro e consegui juntar aí 10 mil euros que se eu precisasse, assim, no pior dos casos, 1.000 euros por mês, que na época, como não tinha dívida, não tinha nada aqui em Portugal, era tranquilo, assim, de conseguir. Na época, um aluguel em Lisboa, né, arrendar uma casa em Lisboa tava por volta, a gente pagava 550 em um T1, né, numa casa de um quarto só. E por que eu tô falando disso? Porque isso também vai de um planejamento financeiro que você, como freelancer, você tem que ter isso, cara. Isso é super importante. E eu vou estar falando de planejamento financeiro para os membros aqui do canal. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa parte de planejar, como você pode se planejar financeiramente, eu vou estar falando com os membros aqui do canal. Então, a partir desse montante, eu vou ficando tranquilo, né, de vir para Portugal. Eu já tinha meus clientes aí no Brasil. Lá do Brasil mesmo, eu já montei uma planilhazinha. Se eu não tiver, eu vou montar uma outra para trazer aqui para os membros do canal, onde eu vou estar disponibilizando essa planilha, onde eu fiz ali o planejamento financeiro, né, para poder botar na ponta do lápis no Brasil ainda. E se eu quisesse em Portugal trabalhar com isso, eu botei em euro. Eu fiz nos dois, assim. Eu fiz um planejamento para o Brasil, porque eu ainda estava ali, e um planejamento aqui para Portugal, né, convertendo tudo para euro, pensando nos aluguéis aqui de Portugal e mercado, não sei o quê. Então eu já deixei como um plano, esse era o plano C, tá? Eu acho que esse era o plano C. O plano A era chegar aqui e trabalhar, cara, com qualquer coisa, assim, porque eu não queria, né, tá usando esse dinheiro que eu tava querendo usar, a gente queria manter como reserva, então a gente não queria usar esse dinheiro, e aí a gente queria, tipo, conseguir um trabalho. Minha esposa já de cara conseguiu trabalhar em um café, mas não foi muito fácil, assim, não foi um período muito fácil de trabalhar em um café, puxado, assim, né, porque era um café barra padaria, então movimento o dia inteiro ali, tipo, era meio puxado. E eu nessa época tava ajustando, reformando um apartamento que a gente tinha acabado de arrendar, então tava vendo questões de mudança, toda a mudança que a gente tava fazendo. Também como a gente alugou o apartamento vazio, tinha que mobiliar tudo, então eu tava montando tudo isso, pintando, né, precisava de algumas reformazinhas. Isso foi bom para poder diminuir um pouquinho o valor dele, então eu consegui negociar ali com pintura, com arranjar esse apartamento, e eu mesmo que fiz isso tudo. E é assim que eu acabei de ajustar isso tudo e até documentos que precisava ainda resolver. Eu já estava procurando também alguma coisa, e aí foi que eu consegui esse trabalho numa loja de bricolagem. E falando sobre isso, eu já falei em vídeos anteriores aqui, então se quer saber como foi esse processo aqui, então não vou falar sobre isso porque eu já falei. Depois eu trabalhei num estúdio, e desse estúdio é que eu fui trabalhar como freelancer, então eu tô fazendo uma linha do tempo para que vocês entendam como é que foi todo o processo. Como eu já tinha algo montado, eu já tinha montado o contrato, que eu também quero mostrar aqui para vocês, lá para os membros do canal, vou estar mostrando o contrato para vocês, e você vai poder baixar o contrato aqui, né, que eu fiz, e é o contrato que eu passo atualmente para os meus clientes. Tem um contrato em português, tem um contrato em inglês, então, e é super importante a gente ter essas coisas. Aqui em Portugal eu passo também um outro que é de proteção de dados, tá? Então eu passo só um outro só para informando a pessoa que a gente não vai distribuir os dados dele para nada, não vai usar os dados dele para marketing,
marketing, para nada disso. Então a gente faz sim, a gente envia junto com o orçamento, né, com o contrato, só um informativo, né, de proteção de dados ali para esse cliente ficar tranquilo, porque eu acho que em Portugal está sendo obrigatório fazer isso. Não é todo mundo que faz isso, mas eu acho importante ter isso também. E assim, galera, eu acho que como freelancer, uma das coisas principais é se agarrar mesmo a contrato, tá? Então, nunca fazer um trabalho de boca, ainda mais pessoa que você não conhece, você já manda direto o contrato. Se a pessoa aceitou o contrato, aí você começa a fazer o serviço. Agora, clientes que eu já tenho mais de um ano, Cara, às vezes eu começo o trabalho antes dela aceitar o contrato, porque eu sei que ela é uma pessoa confiável, ela é uma pessoa que já está trabalhando comigo há muito tempo. E normalmente, até agora, eu não tive problemas. Realmente não tive problemas, porque a gente sempre estava se precavendo com o contrato, né? Eu tive mais problema quando eu trabalhei para esse estúdio, que eu precisei sair de lá e não recebi, né, do que agora com contratos fazendo isso. Teve um cliente que ele demorou um pouquinho, né, a pagar, mas acho que um pouquinho não, tá? Ele tava demorando bastante, assim, a gente até parcelou para ele, para facilitar o pagamento, porque foi um projeto grande, assim, então a gente parcelou o pagamento, mas ele tava demorando muito para poder pagar e eu acabei falando, né, que eu ia acionar um advogado, para você às vezes não gastar com advogado, né, porque aqui você paga uns 50 a 100 euros para acionar um advogado. Eu falava antes para a pessoa, olha, se não for pago, não sei o que, falava formalmente, bem educado, né, olha, se não for pago, infelizmente eu não quero chegar a esse ponto, mas eu vou ter que acionar um advogado para a gente poder dar prosseguimento a esse pagamento, porque a gente precisa pagar as contas, pagar pessoas que estão trabalhando com a gente em parceria, não sei o que, então não dá pra gente ficar assim. E aí não passou muito tempo, esse cliente lá, e cara, é um dos melhores clientes que eu tenho até hoje. Isso não foi uma coisa que ofendeu ele, sabe? Não foi uma ofensa você cobrar ele de uma forma um pouquinho mais dura, né? Falar que vai entrar na justiça para poder dar prosseguimento ao pagamento. Cara, ele adora a gente até hoje, e a gente tem um relacionamento assim muito bom com esse cliente, e a gente realmente gosta assim do projeto que ele tá fazendo. A gente realmente está envolvido, né, com todo esse projeto que ele tá fazendo, a gente realmente gosta. Então, assim, não é nenhuma ofensa, você não tá pedindo nenhum favor, tá? Você teve um contrato e só tá pedindo para a pessoa seguir o contrato que você firmou com ele. Então é isso, já falei da parte financeira e você ver tudo que você tem de despesa para você poder pagar, né? Então você tem que botar tudo numa planilha. Se você quiser, já falei, né, vai estar lá na planilha para membros, mas você bota tudo numa planilha de despesa de água, luz, quanto que você gastou talvez em um computador, o desgaste desse computador, porque você vai ter que comprar um outro talvez daqui. Bota um computador aí se você quiser trocar só placas, uma placa de vídeo melhor, de 3 em 3 anos. Mas agora, trocar um computador inteiro, eu diria que de 5 em 5 anos é mais ou menos um período que você tem que considerar ali para estar substituindo um computador inteiro, assim, digo um computador inteiro, mudar a placa-mãe, porque as coisas já vão ficando mais defasadas, e aí você vai querer botar, talvez vai entrar um processador novo, alguma placa de vídeo que ela não entra naquela placa-mãe. Então depois de 5 anos é provável que isso aconteça. Pode ser que não, pode ser que você consiga aproveitar aí sua placa-mãe, sua memória, não sei o que, a memória, por exemplo, a DDR4 mudou de DDR4 para DDR5, então você precisa de uma placa-mãe que leia essa memória DDR5, e aí as coisas ficam mais rápidas, né? Você trabalha com mais agilidade. Então 5 anos, né, é o período ali que você precisa levar em consideração de trocar um computador inteiro. Então você tem que botar isso no seu planejamento financeiro. Uma coisa também que você tem que colocar ali como freelancer no seu planejamento são blocos, às vezes, que você vai comprar, né, que você vai comprar para um projeto, para outro, você vai comprar uma biblioteca, talvez, de materiais, você vai pagar as licenças, todas as licenças você vai ter que usar. Por isso que eu mudei para o Blender, né, porque trabalhando como freelancer, galera, eu não aconselho trabalhar com 3ds Max Corona. Você pode trabalhar, beleza, velho, tranquilo, mas eu tava no Max e aí por isso que eu migrei para o Blender para reduzir custos, porque eu queria pagar as licenças, eu não queria usar software pirata, e aí, tipo, cara, os custos estavam pesados, e aí eu migrei para o Blender para poder reduzir esses custos. E aí acabou que o custo ficou de graça ali usando o Blender, então eu não pagava o modelador e não pagava o renderizador, só o que eu pago são blocos quando eu preciso comprar. Hoje em dia tem a biblioteca da iMesh, né? Então eu uso uma biblioteca já gigante ali que tem da iMesh. Quando eu preciso blocos específicos, 3D Sky, vou lá no site do 3D Sky e consigo blocos específicos. E quando eu preciso de um bundle, né, de uma biblioteca um pouco maior, hoje em dia tem já bibliotecas dessas boas da Evermotion. Tem o 3D Shaker, né, que você pode também conseguir umas bibliotecas muito boas, né, com vários blocos já para você baixar.
Mas é isso, você tem que incluir esses custos que você vai estar gastando com blocos que você vai comprar, né, de materiais e de tudo mais. E agora sobre clientes, galera. Clientes é uma parte um pouco complicada, então como eu não tinha clientes aqui em Portugal, eu não estudei aqui, eu não trabalhei aqui em um escritório de arquitetura, então era difícil conseguir clientes aqui, diferente do Brasil, porque eu já tinha todo o envolvimento, então eu recorri a sites de freelancer. Então eu fui em busca, né, de sites de freelancer. Eu vou falar um pouco mais sobre esses sites mais específicos, mas basicamente o que eu utilizava mais era o Upwork. O Upwork é onde eu consegui a maioria dos meus clientes. É um site em inglês, tá? Então é para conseguir cliente gringo, né, cliente de fora. Uma das coisas que eu não gostava muito é que você não dava para botar o teu contrato ali, as tuas cláusulas. Eu acho que hoje em dia já tem várias ferramentas ali que você pode fazer isso, mas hoje em dia acabo não utilizando muito a ferramenta de freelancer, porque eu já criei alguns clientes, eu já tenho alguns clientes que estão sempre retornando, né, para fazer um trabalho ou outro. Então, basicamente, quando eu estava aqui em Portugal, foi por esse site de freelancer que eu consegui esses trabalhos. E não sei, eu tô pensando aqui em o que mais, assim, que eu posso trazer de conteúdo em relação na época de freelancer. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários também se eu não tô falando nesse vídeo, que eu possa gravar em próximos vídeos, ok? Uma última coisa só para poder fechar e que, cara, é importante da mesma forma, é a parte de você trabalhar de casa, galera. Não é fácil, não é uma coisa simples. Eu acabei desenvolvendo alguns transtornos como depressão. Eu já sempre fui uma pessoa ansiosa, eu já fazia tratamento até no Brasil por causa disso, mas a ansiedade nessas épocas acaba ficando muito puxada. Trabalhar de casa era um pouco difícil, assim, era um pouco cansativo você ficar ali de casa o tempo todo, olhando as mesmas paredes, o mesmo quarto, mesmo você não fala com outras pessoas. Eu tinha a minha esposa trabalhando comigo, mas depois, quando ela começou a trabalhar em um escritório de arquitetura, eu comecei a comparar o meu trabalho, né, com o dela. Ela ia trabalhar nesse escritório, ela ia ter férias, feriados, ela tinha folga nesses feriados. Então, cara, fui comparando todas essas coisas e fui vendo, cara, sabe, eu tô aqui trabalhando como freelancer, não tendo, né, essas regalias, assim, até finais de semana, às vezes, tinha que estar ali trabalhando também. É claro que eu podia aceitar ou não, mas tem clientes que, às vezes, não entendem isso e quer que você bota um prazo ali para segunda-feira e você, às vezes, não quer perder o cliente. Hoje em dia, claro que eu não faço isso, eu não trabalho final de semana, e aí foi que eu fiquei com esses melhores clientes. Eu fiz uma gama de clientes ali no Upwork, foram clientes muito bons e clientes muito ruins, né? Aqueles clientes que vinham com cheio de historinha, não sei o quê. Quando já vem com muita historinha, com muito desconto, pede desconto aqui, ali. Cliente bom, ele não te pede desconto praticamente em modo algum, de modo algum. Ele não te pede para baixar o preço. Então, basicamente, esse é um termômetro, é o primeiro termômetro que eu vejo de um cliente bom ou cliente ruim. Não que seja ruim, tá? Às vezes a pessoa pode sim conversar com você em relação a preço, mas, assim, quando é só isso que importa para ele, já fica um alerta aí para vocês, né? Do que tá por vir e talvez esse não seja um cliente tão bom. Porque tem outro que tá aceitando já o valor que você passa, ele nem reclama, continua aquele trabalho, e esse outro cliente que tá pedindo sempre desconto, você já vai não deixando de lado, termina os trabalhos que tem pra fazer com ele te passou um próximo trabalho, olha, você fala, o valor é esse, não posso diminuir, quer, não quer, se não quer, valeu, tchau. Sempre falando educado de uma maneira formal, né, você não vai falar isso que eu acabei de dizer aqui, mas vocês entenderam, acho que é a mensagem. E é isso, galera, a gente pode falar um pouco mais sobre transtornos mentais também, o que aconteceu nessa minha época, fiquei realmente períodos assim para baixo. A minha esposa também ficou, a gente foi procurar então ajuda. Peçam sempre uma ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra. Eu sempre gosto de citar esses dois, porque não é coisa de maluco, não é coisa de gente bitolada, não sei o quê. O psicólogo, ele vai te dar o tratamento de uma conversa, ele vai conversar com você, vai tentar ver de onde está vindo essa sua ansiedade, essa sua depressão. Ele que vai identificar se você tem de fato uma depressão. E o psiquiatra, ele vai te dar o tratamento químico. Às vezes você está num período tão para baixo que uma conversa com o psicólogo vai demorar muito, né? Não vai te dar logo um retorno. E aí esse psicólogo pode te encaminhar para um psiquiatra para ele te dar um tratamento químico. Aí você vai tomar remédios que vão te ajudar logo, sei lá, vai ter melhoras de uma semana a um mês, você já vai estar se sentindo melhor, vai estar se sentindo mais revigorado. E enquanto você está fazendo esse tratamento com o psiquiatra, você vai ali no psicólogo também, fazendo algumas consultas e tendo um acompanhamento psicológico. Não vou mentir pra vocês, galera,
não vim de uma família abastada, com muito dinheiro. Era difícil, lá no Brasil eu contratava um plano de saúde e normalmente psicólogos e psiquiatras de plano de saúde, eles não te dão uma conversa de 1 hora. O psiquiatra, às vezes o plano nem cobre aqui em Portugal. É mais difícil ainda, mas eu consegui no Brasil pagar plano de saúde e fazia ali pelo plano mesmo, né? Era a forma mais barata. Porque se eu pagasse por fora, eu ia ter que pagar, cara, um valor bem alto assim por cada consulta. E não é fácil pagar, né? Psicólogo, psiquiatra. E aqui em Portugal eu consegui pelo médico de família, né? Então consegui pelo serviço público aqui de Portugal. E no Brasil também tem um serviço público, então você pode procurar também ajuda nos serviços públicos. Eu acho que é super válido. Não deixem de procurar essas ajudas que quando a gente se sente um pouco mal, começa a reclamar de tudo que acontece, de cliente, não sei o que, vai procurar uma ajuda porque você pode estar precisando de uma palavra para você entender, né, de onde que tá vindo essa tua angústia, beleza? E isso, cara, quando a gente tá trabalhando de casa, vai chegar em algum momento, tá? Vai chegar. E se você quiser falar um pouco sobre isso, eu vou falar em outro vídeo, acho que mais específico sobre esse assunto, que é importante. Então, mas se você quiser ir comentando aqui embaixo, vai deixando nos comentários, deixa seu like nesse vídeo. Vamos encerrar por aqui. Acho que o vídeo já tá bastante grande, mas espero que vocês tenham gostado. Eu acho que não dá pra ser uma conversa superficial sobre esses assuntos. Eu acho que são assuntos importantes da gente estar discutindo mesmo, indo a fundo sobre todos esses temas. Então deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se não está inscrito e compartilhe com algum amigo que sabe que tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, beleza? E membros, conteúdos exclusivos para membros aqui no canal agora também nesse formato aqui de conversa que eu vou mais a fundo e vou tentar falar de coisas mais específicas sobre valores e cobranças e planilhas. Então eu vou mais a fundo nesses temas ali para os membros, que pode não ser interessante para todas as pessoas que estão aqui assistindo esses conteúdos, né? Então, as pessoas estão mais aqui por tutorial, não sei o quê. E aí eu decidi botar mais específico para membros esses assuntos, né? E a gente pode conversar ali dentro e ficar mais fácil ter um contato com vocês ali. Então, vocês vão ter um contato mais direto comigo ali na guia de membros, ok? Então, entra como membro aí e vamos conversar um pouco mais, beleza? Então é isso aí, galera. No mais, vamos continuar no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau.